Eles divulgam que preservam a natureza para justificar a restrição às praias do Guarujá. Mas o discurso chega a enganar parte da imprensa regional, cai por terra quando um foi multado em 45 milhões pelo Grupo Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, do Ministério Público, por degradação ambiental. E outros já estão em fase de autuação. Agora, a nova modalidade dos condomínios de luxo que dominam as praias do Rabo do Dragão, em Guarujá, é o de queimar fogos na areia. Ato devastador, que acaba prejudicando a fauna, a flora, enfim. Você confere um pouquinho do que está acontecendo lá com revelações com o ambientalista Leandro Ferro. Olá, Leandro, obrigado por ter vindo ao Revelações. Olá, Raton, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar trazendo a causa ambiental e animal aqui para a televisão. Você recentemente esteve num condomínio, né? E aí detectou aqueles colocam fogos na areia e se divertem, praticamente prejudicando a natureza. É isso? Conta um pouco como é que foi essa... Infelizmente, o brasileiro, assim, as prefeituras, tem esse hábito de fazer queimas de fogos nas regiões litorâneas, na verdade, em qualquer lugar do Brasil. E lá no condomínio, lá nos condomínios do Rabo do Dragão também isso é uma prática, né? Eu sou frequentador lá das praias, eu gosto muito porque realmente são praias maravilhosas, ali são joias que nós temos aqui no litoral paulista. E no final do ano passado eu me deparei com uma bateria de fogos armada para ser disparada na virada do ano. Então, no caso, eu fiz um vídeo, fiz um pequeno trabalho investigativo aí, por ser ativista da causa animal há muito tempo, tenho bastante facilidade com isso. Recolhi ali algumas provas e encaminhei para o Ministério Público. Explica uma coisa, Leandro. Você é ambientalista. Nessas praias, a pessoa que não conhece o Rabo do Dragão em Guarujá, queria que você me falasse o que tem ali no entorno dessas praias, né? Não é só as praias, você está acostumado a ver as praias urbanas, né? Mas ali tem todo um ambiente de Mata Atlântica. Explica um pouco para a gente, esse teu conhecimento, o que tem lá de animais, enfim. Ali é uma região preservada, né? Toda uma região, ela é bem extensa, na verdade, né? Muito antes de chegar na praia, ela já começa sendo preservada, ali uma região tombada ali pela defesa ambiental. E realmente ela tem uma quantidade enorme de animais, Mata Atlântica. Inclusive, assim, eles ergueram aqueles condomínios totalmente no meio da mata, né? Então, eles abriram estradas ali que saía da terra indo em direção ao mar. Ou seja, já estavam degradando já de cara. Eu nem conheço a fundo como que começou tudo aquilo, mas isso qualquer um que vai visitar, né, se conseguir entrar no condomínio, porque tem uma questão... Tem as restrições. Eles restringem o número de pessoas, tem várias restrições ali no condomínio, mas todo mundo que conseguir entrar lá e visitar essas praias vai perceber que foi feito assim. É só por uma questão, eles restringem justamente falando, né, que eles preservam. E, na verdade, querem restringir as pessoas de ir à praia que não sejam no convívio deles. Essa é a minha opinião também. E acabam degradando, como você decretou, canhões na areia, é isso? Sim, sim. Uma bateria de fogos completa ali na areia e tem que se confirmar, então a pessoa que estava montando, estava responsável, me revelou tudo por vídeo. Esse vídeo foi enviado ao Ministério Público para que seja feita a apuração. Por que acontece, Raton? Ali é uma área de preservação ambiental. A maioria dos defensores de animais luta pela extinção dessas queimas de fogos, porque é algo extremamente nocivo aos animais, principalmente para o pássaro, né? O pássaro é um dos que mais sofre com isso, com essa questão, porque o barulho é muito forte, desnorteia eles, sobe aquela labareda, né? E também tem o que cai no mar, o que cai no maço. Isso sem contar, fala de cachorro, de gato, que tem a audição bem mais apurada do que nós, seres humanos, por exemplo, é uma violência muito grande, essas queimas de fogos que acontecem. E lá, por ser uma região de preservação ambiental, é pior ainda, né? Porque eles não podem fazer esse tipo de atividade ali. O condomínio que você foi, como é o nome? Acho que foi o Taguaíba, no caso. Taguaíba, tá. É o último Iporanga, ali. Eu cito São Pedro. São Pedro, Iporanga, Taguaíba é o último, né? Se eu não me engano, às vezes eu me confundo. Nele que você detectou isso? Não, mas em Iporanga também tem. Também tem. São Pedro, eu lembro que eu já questionei. Às vezes, assim, você tenta entrar em um, não consegue, porque está cheio, então você parte para o outro, vai para o outro. Quem quer frequentar essas praias acaba passando por isso, né? Por causa dessa restrição de acesso.
Eu lembro de já ter questionado e eles falaram que de fazer também. Só não tem material a respeito. Mas que eu me lembre, se eu não estiver enganado, também fazem os outros. Esses fogos, geralmente, vão ser à noite, né? Provavelmente... Os animais deveriam estar mais tranquilos, né? Mais silêncio, né? Já estão na fase vamos dizer assim, mais fácil para entender, de dormir mesmo, né? Na verdade, um barulho desse, com a labareda que dá, prejudica não só os animais, como a vegetação, cai no mar, enfim, causa um transtorno muito grande. Ainda mais ali, né? Por ser uma área de Mata Atlântica, eu não sei qual é o risco ali de pegar fogo, porque, enfim, tem esse risco maior também, né? Por exemplo, quando a gente faz uma queima de fogos em Santos, né? Eu também sou contra. No mar e tudo, o risco é um pouco mitigado, apesar de atingir também os pássaros da orla, causar problemas com animais domésticos, enfim, mas com certeza, é bem isso que você falou. No caso onde você detectou isso, lá no Guarujá, o que você fez? Na verdade, você recolheu primeiras informações, colocou num relatório e mandou para o Ministério Público. Quando você pretende fazer uma denúncia, o ativismo, você tem que ser meio... se adequar à situação, né? Então, eu vi a oportunidade ali de gravar e de juntar prova, né? Porque uma coisa é eu falar, né, escrever, claro, o Ministério Público tem o dever de investigar o que eu estou falando. Sim. Aí o condomínio pode mentir, pode fazer o que ele quiser. Mas quando você traz provas concretas, como foi o caso do vídeo, a foto que eu tirei, a denúncia fica muito mais substanciada, né? Tem muito mais substância ali na denúncia, o que tende a dar certo a apuração e a condenação. Agora, para quem conhece aquela região do Rabo do Dragão, de um lado é o canal de Bertioga, né? E tem ali umas marinas que fazem festas raves lá, essas festas, né? Isso também, na verdade, contraria o meio ambiente, né? Ou não? O barulho desse som, enfim, porque geralmente essas festas são ao ar livre. Não, com certeza. A gente tem que entender que é o seguinte, uma coisa é a gente se confrontar, por exemplo, eu posso me incomodar com fogos ou com uma música alta no meu vizinho, mas eu tenho toda consciência do que é aquilo. Eu sei que aquilo é uma música, aquilo é um rojão, aquilo é um fogos. Agora, o animal, ele não tem essa sensibilidade, ele não está inserido na nossa sociedade. Então, ele não sabe o que é um rojão, o que é um fogos. Aquilo acontece de repente. Aquilo pode ter um efeito para ele muito maior do que a gente imagina. Assim, na cabeça dele, aquilo pode ser uma coisa, sei lá, o fim do mundo. Não tem nem como eu falar isso, não tem como um ser humano falar isso, porque a gente não está na cabeça do animal para entender como ele absorve aquela informação que ele está recebendo. Às vezes tem ninhos, né? tem tocas de animais, com filhotes, né? E tudo mais. Às vezes o animal com susto acaba até abandonando esse ninho. Me explica um pouco sobre isso. Muitos animais têm até própria parada cardíaca, né? Porque é uma emoção tão forte para ele, no sentido ruim da coisa, que aquilo para aquele organismo dele é uma coisa muito estranha. Então acabam até vindo a óbito por uma arritmia cardíaca, por exemplo, para você ter uma ideia. Você faz parte do grupo, né? De ambientalistas, é isso? Me conta um pouco sobre esse grupo. Hoje eu não estou mais residindo aqui na Baixada Santista, por questões, sou servidor público, por questões de trabalho, fui movido para a capital novamente, em São Paulo. Mas esse tempo que eu fiquei aqui... Você trabalha com o quê? Eu sou auditor fiscal. Auditor fiscal? Isso, do estado de São Paulo. Perfeito. Hoje, e aqui, quando eu estava aqui em Santos, a gente fundou um grupo aqui com o pessoal, né, com ativistas que eu já conhecia, e esse grupo ainda permanece, né, que é o Onda Vegana, que um dos princípios do grupo é a difusão do veganismo e essas ações assim, investigativas, de denúncia, de fiscalização do poder público. Vocês, há um tempo atrás, eu lembro que eu acompanhei isso como repórter, vocês fizeram uma investida no Aquário de Santos, no Orquidário, né? Explica um pouco ali que vocês perceberam, vocês chegaram até a fazer uma manifestação na porta, de conscientização, na verdade. O Aquário de Santos foram ações inéditas, né? Sim. Pelo menos até onde eu me lembre, assim, pelo que eu levantei aqui na cidade, ninguém nunca teve um questionamento assim, a respeito do funcionamento do Aquário de Santos. Então a gente recolheu bastante informações a respeito do aquário e do orquidário. Por exemplo, as pessoas não sabem que o orquidário de Santos dá um prejuízo enorme para a cidade. Né? Que sentido, vamos lá? Financeiro mesmo. Financeiro. O aquário, ele gera até lucro, né? E eu acredito que isso seja um dos motivos da prefeitura ser tão resistente em relação a isso. Além de ser uma das poucas atrações da cidade, assim, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? As cidades não têm atrações para as pessoas, ou acham que não tem, e acabam se apoiando na exploração animal para manter esse tipo de equipamento, como, por exemplo, o aquário. A exploração animal mesmo. Não, total. Sim, isso pode parecer assim que é uma... Parece que é uma coisa bacana, as crianças gostam de ver o animal ali, mas na verdade ali o animal está sob estresse o tempo todo. Não. Explica um pouco como
Como é que é vocês entendem que é essa exploração? É inconcebível você achar que você vai estar trazendo o bem-estar animal, mantendo o animal no aquário. Inclusive a gente chamava de prisão ali, né? Prisão de santos, né? Uma prisão de inocentes, porque nenhum ali cometeu nenhum crime, mas está aprisionado. Não tem como você comparar, por exemplo, o caso do leão marinho, né? Vamos lá. O leão marinho é como se fosse um artista de circo ali dentro daquele aquário, né? Eles fazem, na parte da alimentação dele, uma espécie de show. É claro que uma das razões disso é tentar entreter ele, porque ele está sobre 4 paredes ali de vidro, num espaço muito reduzido. Se você digitar leão marinho no Google, você vai ver ele vivendo com um monte de outros da espécie, né? Eles naqueles icebergs, naquelas placas de gelo lotados. Ali ele está isolado, desde pequeno ele vive daquela forma, né? Ou seja, um animal que é selvagem, não é um animal que você tem aproximação, né? Igual aquele hipopótamo que tem também em São Vicente. Então, assim, são animais que são selvagens. Só que eles mudam totalmente o comportamento do animal para que ele permaneça naquele cubículo, no espaço cubículo. E é engraçado, porque vira um show mesmo. Se você for lá no Aquário de Santos nas horas que ele é alimentado, você vai ver um circo montado, um circo. A diferença é que não tem uma lona em cima. Mas você vai ver o pessoal batendo palma, você vai ver o animador lá dando alimento para ele, daí o leão marinho pula, o leão marinho deita, dá patinha. Ou seja, já se condicionaram o animal a receber o alimento fazendo esse tipo de... Não, e eles alegam assim, não pode ser reintroduzido, mas nunca tentaram reintroduzir. Você pode perguntar para qualquer técnico ali do aquário, nunca tentaram reintroduzir o animal, ou procurar um santuário. Qual que é a diferença de um santuário para zoológico ou para aquário? Santuário é um lugar que o animal, na impossibilidade real de retornar à natureza, que realmente pode existir, mas ele vai ter uma vida o quê? Longe dos seres humanos, porque não faz parte da vida dele, entendeu? Sem em locais realmente adequados, né? Santos é uma cidade super quente no verão, até mesmo no meio do ano, no inverno, né? E onde o leão marinho fica aberto, ali não tem uma contenção térmica adequada. Tem vários problemas, O orquidário também deve ter alguns... Sim, são prisões, né, Raton? São jaulas, são gaiolas. Não dá para conceber que um animal esteja bem num lugar desse. Lá em São Vicente, lá não é um zoológico, lá é um... É um zoológico, eles chamam de Parque Ecológico Votoró, mas é um zoológico. É um zoológico. Lá tem animais, inclusive, tem leões, leoas, não tem? Recentemente, inclusive, uma moça publicou um vídeo com uma leoa, uma ferida e uns urubus em cima dela. Você chegou a ver essa situação? Sim, eu recebi isso, até vieram me chamar. Às vezes as pessoas sabem que a gente atuou com isso, mas muitas vezes não tem muito o que fazer, né? Sim. As organizações de defesa animal, normalmente elas são pequenas, pouco estruturadas, todo mundo tem que trabalhar. A gente ainda não conseguiu atingir um nível assim de profissionalismo e organização para combater uma administração pública, por exemplo. Quem é daqui da Baixada sabe dos escândalos de corrupção envolvendo a administração pública. E é claro que um equipamento como o zoológico também vai ser afetado, assim, ou seja, com descaso do poder público. Se coisas assim que realmente geram muito mais problema para eles, saúde, educação... Imagina os animais que estão no zoológico. Isso, para eles, é o menor dos problemas, né? Exatamente. E esses leões, aí já tem até um casal lá, não sei se ainda tem, mas na época que a gente chegou a investigar, a gente chegou a fazer uma filmagem de crianças jogando pedra, por exemplo, nos animais. Ou seja, nem não tem. Não tem, nem esse cuidado tem. Ou seja, a distância entre os animais para as pessoas não jogarem comidas que não pode comer, enfim, jogarem objetos, né? Nessa época ainda, era aniversário do tal Parque Votoró, né? E eles penduraram balões, coisas dentro da jaula dos animais, ou seja, o animal estava comendo, entendeu? Um pedaço de plástico. Absurdo. É demais. Se você vê o recinto do hipopótamo, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul, a gente foi ver o hipopótamo no rio mesmo ali, aquela coisa bem do Rei Leão mesmo, sabe? Ver ele lá. Nossa, ele é um animal assim majestoso, selvagem. Você chega aqui no Votoró, ele está num cercado. Está atrofiado, na verdade. E assim, daí você acompanha, assim, por exemplo, a página Você vê assim, o pessoal tirando foto, assim, os treinadores lá, o pessoal que cuida, os cuidadores, sabe, tratando igual um pet. Para mim isso é uma violência tão grande para o animal. Eu vou tocar num assunto aqui que as pessoas também vão ficar... Alguns se chateiam com isso, porque, na verdade, gostam desse... Mas os rodeios. Vocês também fizeram manifestações, alguns rodeios, inclusive, aconteceram aqui. Parece que em Mongaguá acontecia rodeio, né? Estavam querendo evitar desse rodeio, porque, segundo vocês acham, me corrija se estiver errado, também é uma aberração que acontece nos rodeios com os animais, é isso? Não, com certeza. Rodeio, por acaso, é a coisa que eu mais assim, sou especialista, se posso dizer, que eu mais tenho conhecimento. E foi a causa
dentro da causa animal aqui na Baixada, de várias coisas que a gente tentou mudar ou melhorar, foi o que mais deu certo, na região da Baixada Santista. A gente conseguiu proibir o de São Vicente, estava na iminência de acontecer, com retratação do prefeito, então foi bem legal. Manguaguá também, eles tentaram, a gente ficou em cima, e envolveu também essa questão de fogos de artifício. O GAEMA também entrou nessa questão, porque eles queriam fazer queima de fogos, a gente conseguiu proibir tudo, então tanto o rodeio, os animais, quanto a queima de fogos. Tinha um zoológico ali perto do rodeio também, enfim. Então a gente conseguiu São Vicente, Manguaguá. Em Itanhaém a gente brigou por 2 anos, mas infelizmente ali a administração pública é muito fechada com essa organização de rodeio. É impressionante que eles servem até de garoto propaganda para as outras cidades. Que é uma cidade, falando ambientalmente falando, bem bacana, né? E aí não tem essa consciência dos animais, é isso? Não, nenhuma. Assim, de todas as administrações públicas aqui da Baixada, nenhuma tem realmente um viés de proteção animal. Nenhuma, nem Santos. Santos é uma cidade mais estruturada em tudo, né? A gente percebe, né, que vem aqui para a cidade, até por causa de uma cidade mais rica, tudo pela condição mesmo dela. Mas mesmo assim também não tem uma política de defesa animal. Aí quando você vai para essas outras cidades, menos ainda. E aquela coisa, a falta de cultura, o Estado não provém, a prefeitura não provém cultura, não provém atrações para a população, então é muito fácil para ela se abrir para um rodeio, né? E os animais é o de menos, né? Explica uma coisa, Leandro, o rodeio, fala alguns detalhes que o rodeio faz, que é absurdo. A gente imagina, mas você que está acostumado, você falou que você é especialista de rodeio, nessa parte errada, né? Vamos dizer assim. Conta o que eles fazem, por exemplo. Fala alguns detalhes, assim. Eu sempre vou um pouco mais embaixo, assim. Para mim, o fato só de você usar um animal para diversão, sim, já é uma coisa bem grave, né? Porque você está forçando ele a fazer uma coisa que ele não quer, né? Mas, sendo mais assim específico no rodeio, eles têm vários instrumentos que eles usam para os animais terem aquele comportamento. Por exemplo, não é um padrão você ver, por exemplo, se você tiver uma vida na fazenda, ver cavalo pulando, ou boi, ainda mais um boi, né, que é muito mais pesado que um cavalo, né, quase meia tonelada, saltando da forma que eles saltam em rodeio, né? E é óbvio que ele só faz aquilo porque ele está sendo induzido por uma forma artificial. O principal instrumento para isso tudo é o sedem, que é um animal que vai na virilha dos animais, e tanto faz se é macho ou se é fêmea, né? E ele vai na virilha dos animais e ele é comprimido. A partir daquela compressão, o animal começa a pular tentando se soltar daquele instrumento. Então esse é o principal instrumento do rodeio. Teve várias ações judiciais em outras cidades que a gente ganhou, que a gente não conseguiu, por exemplo, proibir o uso de animais, mas o juiz entendeu que era necessário proibir os instrumentos, né? E a gente sempre pede isso, né? Tá, tudo bem, se o senhor não entende que os animais podem participar, então que tire os instrumentos, já que são os instrumentos que causam violência ao animal. E aí o rodeio não acontecia, porque os animais não pulavam, o cavalo não corria. Tem aquela outra prova que o pessoal... O que eles fizeram, né, esses organizadores do rodeio? Eles tentaram dar uma amenizada. Então eles começaram a introduzir aquelas provas dos 3 tambores, que aparentemente, aos olhos assim, de uma pessoa leiga, não tem nenhum problema. Só que é uma mulher, normalmente, né, são as mulheres que fazem parte dessa prova, que elas têm que percorrer 3 tambores no menor tempo possível. Para ela percorrer nesse menor tempo possível, elas fazem uso do quê? Chicote nos animais, nos cavalos e nas esporas, né, que são aquelas estrelinhas que ficam na bota, normalmente, do cowboy, da mulher da Amazônia, né? Fere o animal. Não, e aquilo, claro, o animal ele é estimulado a correr violentamente, com base no chicote curto e nesse outro instrumento. Fora o risco do animal cair, se machucar, quebrar uma pata. Vocês devem ter fiscalizado alguns rodeios desses, né? Sim. E viram as condições do animal antes da prova, talvez depois da prova, né? Que também, vocês me informaram, e uma vez que eles também ficam acondicionados em lugares e está rolando shows, né? Vários shows. E o som o tempo todo, a noite toda rolando, né? Também é ruim para os animais. Não tem... Tom, o animal é um escravo, assim. É um escravo mesmo, assim. Da mesma forma que os negros eram escravizados, os animais sempre foram escravizados e ainda são escravizados no dia de hoje. E isso também acontece, realmente. Eles põem o animal onde bem entender, né? Muitas vezes embaixo do palco. Nossa, eu tenho foto, filmagem de rodeios que eu entrei clandestinamente para investigar. Animal tomando chuva, muito comum. O de Itanhaém, por exemplo, na nossa peça, mostra várias cenas dos animais tomando chuva. E aí o que eles fizeram para proteger o animal? Puseram um saco de ração em cima do lombo do cavalo. Tem foto isso, né? E por mais que a gente alegasse em juízo, por mais de uma vez a gente não conseguiu
proibir o uso de animais no rodeio de Itanhaém. A alimentação deve ser daquele jeito. A alimentação é engraçado. Uma das defesas assim do pessoal que organiza rodeio... Eles são fortes. Eles não, eles falam assim, eles comem ração de primeira. Mas é claro que eles têm que comer uma ração... Por quê? Se o animal tiver capenga, ele não vai pular. É pegar um cara que saiu do hospital e falar, corre aí 15 minutos. O cara não vai correr. Ele tá fraco, entendeu? Então eles sempre usam isso como se justificasse. Mas a mesma coisa também tem um escravo. Você não adianta alimentar a pessoa muito bem, ou o animal muito bem, né? Na verdade, depois torná-lo escravo, né? Fazer com que eles façam absurdos. Não. Ele tem que ter força física para fazer isso. Não, claro, até eu, por exemplo, você, a gente tem um cachorro. O mínimo que eu tenho que dar é água e comida para esse animal. É o mínimo que eu tenho que dar. Se eu não der isso, não vai ter mais animal. Então, e eles usam isso como se fosse um argumento positivo em relação ao tratamento que eles conferem aos animais, excluindo todo o resto. Certo. Uma coisa, Leandro, o que pode ser feito legalmente? Vocês promovem essas ações, mas você acha que é pouco ainda? Poderia ser feito muito mais? O que as pessoas podem fazer, na verdade, se deparar com essas situações? Tanto na parte do aquário, quanto orquidário, lá em São Vicente, e até nos extremos, como o rodeio, né, que ainda chegam a machucar os animais. Uhum. É difícil a gente combater porque está tudo institucionalizado, né, Radon? A exploração animal está institucionalizada na nossa sociedade. Então, é difícil para o cidadão comum. O que eu posso falar? Primeira coisa, não frequente. Não frequente aquário, não frequente zoológicos, não frequente o rodeio. E não apoie quem apoia essas pessoas. Porque muitas vezes políticos se revestem desses instrumentos para fazer palanque, né? Nossa, o rodeio, essa é a principal razão do rodeio, né? O rodeio, por exemplo, ele é usado como palanque político. O prefeito vai lá, distribui camarote para as pessoas, o prefeito trouxe diversão para... Então, assim, primeira coisa é você não apoiar esse tipo de pessoa, não apoiar organizações que se envolvem com a exploração animal. E se você quer dar um passo além, você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. Eu acho que é o melhor caminho, até mais do que a polícia. Ministério Público do Meio Ambiente, é isso? O Ministério Público em geral. É bem simples, é que as pessoas não são educadas a acionarem essas instituições que estão previstas na nossa sociedade, que é o Ministério Público. Ele tem a obrigação de defender o meio ambiente, é a missão institucional dele. Sim. Então, muitas vezes, você consegue até por um único e-mail, que foi o caso do Gaema, por exemplo, lá de São Paulo, acionei o Gaema sobre a questão dos fogos de artifício lá nos condomínios do Guarujá. A pessoa viu alguma coisa de errado, ela conseguiu alguma prova, ela escreve, pessoa tal, e-mail tal, manda um e-mail para o Ministério Público vai abrir um inquérito e você pode acompanhar depois. Até por telefone, por e-mail, olha, abriu um inquérito. Se ele normalmente aceitou a denúncia por e-mail, ele vai te responder por e-mail. Né? Ele não vai falar, vem até aqui. Então, não é tão difícil assim. Agora, sim, quando eu digo que é difícil, daquilo sair realmente alguma coisa concreta. Mas acho que se você tentar, pelo menos, você está tentando. Né? Alguma coisa você tentou fazer. Igual a gente tentou fazer no aquário e outras coisas também. Ok, Leandro Fel, obrigado pela entrevista, tá? Consciência. Com essa palavra, o Revelações fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.